Olá, pessoal, eu sou a Lorena, da Magos. Sejam bem-vindos a mais um momento de aprendizado e novas descobertas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e muito interessante, integridade. E para falar com a gente sobre esse tema, eu trouxe aqui, mais uma vez, presença ilustre, a nossa diretora de Gente e Cultura, Uliana Prado. Bem-vinda, Uliana. Olá, Lorena. Muito obrigada. É sempre um prazer muito grande participar, né, desses temas aqui com vocês. Eu me sinto muito à vontade e esse é um tema gostoso para a gente falar e super importante neste momento, principalmente. Com certeza. É ótimo ter você aqui sempre também. E para a gente começar, conta pra gente, Uliana, o que é integridade? Bom, respondendo a sua pergunta, eu vou dividir em dois momentos, né? Eu vou falar primeiro no sentido literal, né? Aquilo que tá, se você abrir o dicionário, você vai ver o que está escrito, o que traduz a palavra em si, tá? Aham. Que integridade é o estado ou característica daquilo que é íntegro, daquilo que não foi atingido, daquilo que se conserva intacto, né? No sentido figurado, quando a gente fala de integridade, a gente está querendo dizer sobre o quê? Sobre a conduta, né? A conduta de pessoas que seguem determinados valores e ela é consoante com aqueles valores, né? Ela segue exatamente aquilo que de fato precisa ser seguido. Então é descrito muito como honradez, né? A pureza, aquilo que se fala é aquilo que se faz. Então é quando você diz realmente sobre a conduta de uma determinada pessoa. É uma palavra bonita, na minha visão, quando a gente diz integridade, porque traz para mim um conjunto daquilo que é sólido, né, daquilo que é seguro, daquilo que é o espaço de segurança, porque não foi mexido. Então, é uma palavra que eu gosto bastante e que me traduz atitudes boas, né? Acho que quando a gente fala de integridade, a tradução que me vem, né, são boas atitudes. Com certeza. Falando de boas atitudes, explica pra gente como que a integridade se aplica no ambiente de trabalho. No meio ambiente de trabalho, a integridade, ela diz respeito à conduta moral do colaborador. E aí a gente pode trazer para essa fala um termo que a gente usa muito, que acho que ele traduz também bastante o que são as atitudes, né, íntegras, que é o termo de ética profissional. Toda empresa tem uma cultura. Essa cultura dessa empresa, ela é suportada por alguns valores, né? Esses valores são realmente condutas que ela acredita, né, que sejam necessárias para uma boa convivência entre as pessoas. E nós, enquanto, né, indivíduos, nascemos em uma família e também temos os nossos valores, que são os nossos valores pessoais, né? Quando a gente entra dentro de uma companhia, a gente não deixa esses valores em casa guardadinho. A gente traz esses valores para dentro dessa empresa e a gente acaba, de alguma maneira, também assimilando, absorvendo novos valores que são compartilhados nessa nova cultura a qual eu sou inserida. E isso tudo forma, de fato, o profissional, né? E para mim traduz sobre essa ética profissional, né? Que é a maneira como eu vou conviver, a maneira como eu vou me portar, né? Dentro desses valores que eu tenho hoje dentro dessa empresa e sem que também eu tenha que deixar aquilo que eu acredito, aquilo que eu trago na minha essência, aquilo que eu construí, aquilo que foi absorvido enquanto família. Com certeza. Então, acho que para mim é muito isso. É somar os valores bons que você tem, né? O que você tem de crença, de valores, aos valores da empresa, né? E a gente, com certeza, faz um combo muito bom isso aí. E como que a gente pode demonstrar integridade no trabalho? Para mim, integridade a gente demonstra realmente nas nossas atitudes, né? Então, nas decisões que a gente toma,
na maneira como a gente trata as pessoas, né, com as quais a gente convive no ambiente de trabalho. E nas escolhas que a gente faz. Então, todos nós, né, temos alternativas, né? A gente faz algumas escolhas ao longo do dia, ao longo da vida, né? No ambiente de trabalho, no ambiente pessoal. Essas escolhas é que vão traduzir o quanto a gente é íntegro ou não. Então, se existe uma regra dentro da companhia, que eu sou ciente de que ela existe, e eu faço uma escolha, né, em burlar esta regra, eu estou deixando de ser honesto com a empresa e comigo mesmo. Uhum. Então, o primeiro passo é em que todas as decisões que eu vá tomar em algum momento, né, na empresa, que eu olhe realmente para aquilo que a empresa determina como uma conduta aceitável. E que eu olhe também para os meus valores. E antes de tomar essa decisão, que eu reflita, né, exatamente se dentro dessa decisão eu estou colocando em risco aquilo que eu acredito e tenho como valor, e se eu estou colocando em risco aquilo que a companhia, que a empresa, né, tem como conduta aceitável. Sim. Então, para mim, a postura ética, né, e íntegra é quando eu tomo decisões alinhadas aos valores, a conduta e a moral, né, que é determinada para aquela companhia e aquilo que eu tenho, e quando também aquilo que eu falo, né, é aquilo que eu faço, né? Ou seja, aquilo que eu acredito é o que eu falo e é o que eu faço. Essa consonância entre o pensar e o agir e o falar, ela é necessária e ela é traduzida, na minha visão, como um comportamento íntegro. Muito bom. É basicamente coerência, né? Ser Exato. coerente no que você fala e nas suas atitudes. Exatamente. Maravilhoso. E como que eu propago a integridade no ambiente de trabalho? Acho que todas as boas ações têm que ser propagadas, né? A gente tem que influenciar as pessoas ou incentivar as pessoas ao nosso redor a serem íntegras também, né? Uhum. A gente já ouviu muito aqui sobre integridade hoje e ninguém ouviu falar mal, com certeza. É algo bom, é algo importante. Então, como que eu propago a integridade no ambiente de trabalho? Para mim, o primeiro passo, né, é ser o exemplo. Porque eu entendo que o exemplo, ele serve para tudo, né? O pai tem que ser exemplo para o filho em casa, o líder tem que ser exemplo para a sua equipe, o professor tem que ser o exemplo para o aluno. Sim, então, o primeiro perfeito. passo é ser o exemplo. É com as minhas atitudes que eu vou conseguir influenciar o outro. Né? Não existe muito segredo, tá? Na minha visão, dessa forma. É sempre dizer para o outro aquilo que eu entendo e como eu faço as minhas escolhas. Então, quando eu também digo para o outro que as minhas escolhas, né, são suportadas por uma base muito forte de valores que eu trago e são suportadas, né, de acordo com a conduta que a empresa espera que eu tenha enquanto colaborador parte daquele sistema, também é uma outra maneira, né, que a gente tem de fato propagar essa conduta, né, essa postura íntegra. E eu acho que a gente também tem uma oportunidade de quando a gente enxerga, quando a gente vê o outro, né, tendo uma conduta que não é aceitável, a gente intervir. E a gente convidar essa pessoa para que ela também consiga enxergar qual que é o outro lado, né? E dar uma opção para essa pessoa de mudança. A gente pode ser também, né, esse viabilizador de mudança nas pessoas através do convite para que elas pensem nas suas próprias atitudes, né, para que elas revejam o código de conduta da companhia, se é aquilo que é esperado. Existem, então, diversas maneiras que a gente pode, de fato, influenciar esse comportamento dentro das organizações. Com certeza. É um exercício diário, né, Uli? Sim. É o tempo todo você repensar
né? Principalmente quando a gente se depara com uma situação diferente, né? Uma situação difícil, pensar o que é certo. Às vezes é muito difícil a gente conseguir ter a balança, mas eu vejo muito com... viver de acordo com os seus valores mesmo, né? Com o que é certo, fazer o certo e cumprir com a sua palavra. Eu vejo muito integridade nesse viés. Eu acho que você tocou num ponto, Lorena, que é muito importante, né? A gente, enquanto indivíduo, e aí eu falo que a gente, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto colega de trabalho, enquanto líder, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade com os filhos, uma responsabilidade com a equipe, uma responsabilidade com aquela empresa. Então, as minhas decisões, elas têm um impacto não só, né, para mim, né, que sou a responsável por aquela atitude, mas ela tem um impacto muito grande no ambiente. E o impacto no ambiente, ele pode até ser maior. Verdade. Então, primeiro ponto é a gente agir com muita honestidade com a gente e com muita responsabilidade com aquilo que a gente acredita. E com muita responsabilidade e honestidade com o outro. Porque a gente tem, sim, uma responsabilidade com o outro. Nós vivemos em sociedade, né? O ser humano não nasceu para viver de forma isolada. Nós somos sensitivos, né? E temos uma necessidade do outro. Então, eu preciso, de fato, entender que qualquer atitude minha vai impactar o outro. Vai impactar. Então, essa responsabilidade, na minha visão, ela está ligada diretamente, né, a esse comportamento íntegro. Com certeza. Muito obrigada, Uli. Acho que foi fantástico o nosso momento, né, de dividir esse assunto, que foi muito interessante. A gente acabou entrando aqui em mais do que estava no roteiro, mas acho que foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, mais uma vez pelo convite e fico muito feliz, né, de conseguir contribuir com um tema que, na minha visão, é tão importante para a formação dos nossos jovens, né, para a formação de pessoas melhores aí para a nossa sociedade. Com muito certeza. Eu que agradeço. Muito bom. E para você que nos assiste, vale lembrar que a gente está com a semana de combate à corrupção, de 5 a 9 de dezembro. Responde o quiz lá no GIP. Para quem acertar todo o quiz, vai concorrer a prêmios. Então, muito bom você participar. Muito obrigada e até a próxima.